Fala pessoal, estamos de volta. Então vamos começar a falar de como que a gente vai fazer a lógica desse jogo. A gente já fez a estrutura de HTML, aplicou os estilos e a gente já sabe como é que põe o X, uma bola na tela, é só aplicar a classe marcador O ou marcador traço X ao quadrado que tem a classe espaço. Agora vamos pensar de como a gente vai fazer esse jogo. Então eu vou usar uma implementação do jogo da velha e vou manter o tabuleiro dentro de um objeto, tá certo? Então há várias maneiras, que eu já falei no começo do curso, de você implementar isso. Pode usar um array, uma lista, né? E outras maneiras. Eu vou usar um objeto, tá? Dentro desse objeto, eu vou armazenar 9 propriedades, uma para cada quadrante, né? Nesse caso, vou usar o mesmo nome desses IDs, tá certo? Então vai ser um objeto com 9 propriedades. O valor vai ser primeiro null, se não tiver nada marcado, ou vai ser x, ou vai ser o O, dependendo do que for marcado, tá? Agora, em termos de evento de JavaScript, o jogo vai ser assim, você vai começar sempre com o jogador X, tá certo? Então vai ter dois jogadores, jogador 1, jogador 2. Jogador 1 é X, jogador 2 é o bola ou O, tá? Então, você vai começar aqui, você vai adicionar um evento onClick para cada um desses espaços, e quando você clicar em um desses caras, você vai passar o ID do espaço que foi clicado para poder identificar qual quadrante você clicou, tá bom? Qual dos espaços você clicou, tá? Aí a gente vai fazer o movimento. A gente vai checar se não já está marcado, tá? Se já tiver marcado, a gente não vai fazer nada. Tá? O usuário vai ter que clicar em algum outro local. Mas se tiver espaço em branco, você vai marcar com o caractere do jogador do turno do jogador que tiver no turno, tá bom? Nesse caso vai ser o X primeiramente. Aí você clica aqui, por exemplo, ele vira um. Deixa eu te mostrar. Se eu começar com X, né, vou clicar no centro. Quando eu clicar no centro, ele vai adicionar aqui marcador X, tá? Aí depois de adicionar isso, que está em branco, ele vai checar pela vitória. Vai checar se o jogo acabou, vai ver se o jogador X ganhou ou não, tá? É só verificar, tem as possibilidades de vitória. A gente vai falar disso depois. Aí, se não for vitória, né? E pode ser que seja um empate, tá? A gente vai checar por um empate. Aí depois disso, você vai ver se acabou o jogo ou não, tá? E é isso. A gente vai falar mais detalhe disso depois. Então, vamos começar e criar nosso arquivo de JavaScript. Eu vou voltar ao editor de texto. Eu vou criar um arquivo aqui chamado script.js. Para poder injetar esse script no nosso documento de HTML, normalmente você põe o script antes do final do fechamento do body, tá? Então, depois do tabuleiro, antes do fechamento de body, eu vou abrir uma tag script, tá? Se você quiser pôr o tipo text JavaScript, pode pôr, tá? Opa, tá procurando autocompletar. Aí tem o src, que vai ser o nome do arquivo script.js, tá? Abre adiciona a tag de fechamento dessa maneira, tá? Tá bom? Eu tenho autocomplete. Agora vamos ver se funcionou. Volta no arquivo script.js. Eu vou falar console.log, iniciando o jogo, só para ver se realmente o script foi injetado. Vai imprimir no console a mensagem iniciar no jogo. Se eu for aqui no inspetor e for na aba do console, tá? O web console,
Então apareceu iniciando o jogo, então o script foi injetado com sucesso. Com isso, vamos lá. Então, a gente tem que adicionar, fazer uma função aqui. Tem várias etapas, então vamos fazer a variável aqui, começar com a variável aqui. Então vamos ter que ter a variável para manter, né, armazenar o tabuleiro, né, a grade. Então para isso eu vou usar um objeto, tá? Implementação que eu vou usar de objeto. Vou definir uma variável chamada tabuleiro, que vai ser um objeto. Esse objeto vai ter 9 propriedades. A primeira vai ser o nome do ID desse cara, do primeiro cara, que vai ser a esquerda acima, né? Eu vou botar dentro de aspas, tá? Esquerda traço acima. E essa propriedade vai ter valor null porque vai estar em branco inicialmente. Vou fazer isso para as 8 outras. Quero que você pause o vídeo e faça por si mesmo. E aí, deu tudo certo? Na próxima vai ser a centro acima, vai ser null, valor da propriedade. Depois vai ser direita acima, vai ser null, valor da propriedade. E aí eu vou duplicar essa linha, porque vai ser a mesma coisa. E vou fazer esquerda, centro e direita. E vou fazer isso assim. E faz a mesma coisa para o esquerda abaixo, né? E vou selecionar seleção dupla e digitar abaixo para esses caras. Esquerda abaixo, centro abaixo, direita abaixo, tá? Então, criamos o tabuleiro, tá? Agora, com esse cara aqui, a gente vai modificar, por exemplo, se eu clicar no do meio, que é o centro, ele vai pegar esse tabuleiro, modificar essa propriedade e o valor vai virar ou X ou O, tá? X ou O, dependendo do jogador que for preencher aquele quadrado, tá? E assim por diante, tá? X ou O. Para poder não ter que digitar X ou O todo o tempo, eu vou criar duas constantes para o jogador 1 e para o jogador 2. Jogador 1, vou digitar tudo em letra maiúscula. Vai ser o jogador com X, tá? Vai ser a constante com caractere X. E o jogador 2 vai ser a constante com caractere O, letra O, tá? Representado bola ou círculo. Então eu vou usar essas constantes em vez de digitar X ou O, tá? Pode até mudar para jogador X ou jogador O, sei lá. Depende de você. Vou usar um ou dois, porque eu posso mudar quem vai começar. Poderia ser o O que iria começar, então eu poderia mudar assim. E não iria afetar os caras. Tá bom? Então, eu vou manter uma variável aqui para saber quem é o jogador desse turno. Eu vou digitar a variável jogador e eu vou inicializar com o jogador 1. Tenho que digitar let, tá? Para poder modificar. As variáveis vai ficar mudando para jogador 1, jogador 2, jogador 1, jogador 2, assim por diante. Eu vou iniciar quem vai começar o jogador 1, tá? Que é o x. Se lembra que esse cara é somente uma variável constante para substituir o valor que vai ser, na verdade, x, tá? Então é o jogador 1 que vai começar. Então vamos começar assim, depois a gente adiciona mais variáveis quando precisar, variáveis para dizer se teve empate, se o jogo acabou, quem for vencedor e assim por diante, tá bom? Então vamos por essa aula só e até a próxima.